Bom, continuando nossas aulas de física, agora eu vou começar a falar sobre vetores, dando uma pequena pausa aí como é que eu posso dizer, na cinemática mesmo, propriamente dito, ali nas funções, o MRU, análise dos movimentos. Agora eu vou falar de vetores, que é uma grandeza muito importante na física. Não é fácil, tá? Mas ela é extremamente útil para que a gente comece a descrever de forma mais completa uma determinada grandeza e todo o movimento, tá bom? Eu vou falar sobre o que são vetores, como é que ele é definido e depois suas operações, tá bom? Componentes e tudo mais. Porque daqui para frente a gente vai sair do unidimensional e vai partir para o bidimensional, que é em duas dimensões. Aí a gente precisa dessa ferramenta, que é vetores, para entender e descrever melhor o movimento. Tá bom? Então, para começar, o que é um vetor? Vetor é tudo aquilo que tem três características importantes. Ele vai ter módulo, direção e sentido. Tá bom? Durante todas essas aulas, eu vim falando de alguns conceitos, mas sem explicar. Eu falei um pouco sobre direção, citei a palavra direção o tempo todo, sentido e módulo, mas eu não expliquei em momento nenhum. Agora eu vou explicar o que é isso. Tá bom? A direção, vou começar por módulo, que módulo é mais fácil. O módulo de um vetor é o seu valor absoluto. Como assim? Por exemplo, a velocidade ela tem um valor de 5 metros por segundo. Então, o módulo da velocidade é 5. O módulo do vetor velocidade é 5 metros por segundo. O módulo é o valor absoluto daquela grandeza que a gente está estudando. Então, o módulo é o valor. Em muitos livros, você vai encontrar que o módulo é o tamanho. Por quê? Porque a representação geométrica de vetores é por uma seta. Então, quanto maior o módulo, maior a gente vai desenhar a seta. Então, por isso que a gente diz que o módulo também é o tamanho do vetor. Mas, na verdade, a definição melhor seria o valor, e não somente o tamanho. A segunda definição é de direção. O que é a direção? A direção de um vetor nada mais é do que o ângulo que esse vetor faz em determinado eixo, em determinado observador, em determinado ou em relação a um outro vetor. Então você quer saber para onde que esse cara está, não para onde, mas assim, se ele está, por exemplo, na diagonal, assim, né? Então, por exemplo, ele pode estar na diagonal assim, né? Esse vetor pode estar assim,
ou esse vetor pode estar assim, ou ele pode estar assim. Então, por exemplo, percebe que aqui ele faz um ângulo com a horizontal, ele faz um outro ângulo aqui com a vertical, tá? Então, a direção é o ângulo que esse vetor forma, tá bom? Então aqui é basicamente é o ângulo. Esse está horrível. É ângulo. E por último, é o sentido. O que é o sentido de um vetor? O sentido de um vetor é para onde que o vetor está apontando. Como eu falei, o vetor é representado por uma setinha, né? Ele é representado graficamente por uma seta. Só que essa seta, esse vetor pode estar apontando para a direita, pode estar apontando para a esquerda, pode estar apontando para cima, pode estar apontando para baixo. Então, o sentido como eu posso dizer, para onde aponta o vetor, entende? Então, a gente pode definir como botar aqui o sentido é para onde aponta, para onde a seta aponta. A seta aponta. Tá bom? Então, eu costumo dizer, a gente confunde muito direção com sentido. Às vezes, eu no ensino médio mesmo demorei muito para pegar o que é direção, sentido. Até na faculdade, nos primeiros anos da faculdade, eu me enrolava. O que é a diferença entre direção e sentido? Eu gosto de pensar assim, ó. Uma determinada direção pode ter dois sentidos. Então, por exemplo, eu estou aqui na direção horizontal. Tá vendo? A direção é horizontal. Percebe? Só que eu posso estar apontando para cá ou para cá. Ou seja, uma direção sempre vai ter dois sentidos. Então, em branco, vai ser a direção e cada setinha vai ser o sentido. Então, eu posso estar andando para a esquerda, posso estar andando para a direita. Tá bom? Vamos desenhar aqui uma reta na vertical. A mesma coisa, eu posso ter uma setinha apontando para cima e uma setinha apontando para baixo. Se eu desenhar aqui, uma aqui na diagonal, eu posso ter uma apontando para lá e uma apontando para cá.
Nessa direção eu tenho 2 sentidos. Nessa direção eu tenho 2 sentidos. Nessa direção eu tenho 2 sentidos. Tá bom? Então, por exemplo, você vai ter muitos exercícios às vezes. Isso também cai muito na... Não sei se cai, mas é muito útil na aeronáutica, né? Nos voos, né? Então, por exemplo, você tem uma bússola aqui. Tá? Aí você tem aqui, ó, leste, oeste, norte, sul. Bom, muitos exercícios nos meus livros e talvez na aeronáutica venha muito falar sobre isso, que um determinado objeto, o avião, sei lá o que, aqui nessa direção, em sentido leste, ou ele vai dizer que ele está do norte e está vindo aqui formando um ângulo com o norte e o leste. Então o outro cara pode estar aqui, nessa direçãozinha aqui. Aí ele vai estar formando um ângulozinho aqui com o eixo do norte ou com o eixo do leste. Tá bom? Mas às vezes ele pede assim, esses exercícios, ele vai falar de leste, oeste, norte, sul, né? Então, o que eu quero dizer é, por exemplo, o norte-sul é uma direção. Eu posso estar na direção norte-sul, sentido norte. Tá? Então você está numa estrada andando no sentido norte. Tá? Se você direcionar a bússola do celular, do GPS, ela vai estar apontando para o norte e você vai estar andando naquela direção, naquele sentido. Tá bom? E se você, por exemplo, começar a dar ré nessa mesma reta, você ainda vai estar, né, na direção norte-sul, sem fazer curva. Você está na mesma reta, norte-sul, só que agora você vai estar andando no sentido sul. Tá bom? Então, a gente representa o vetor, uma grandeza vetorial, da seguinte forma. A gente põe a letra, vou botar aqui embaixo, representação. Como é que a gente representa? A gente põe uma determinada letra, pode ser maiúsculo ou não, fica a critério, vai depender. Algumas conversões, por exemplo, velocidade às vezes vem maiúsculo, aceleração normalmente vem minúsculo e tal. Então a gente põe uma letra, vou botar aqui uma letra A, por exemplo. Tá vendo? Letra A. E a gente representa colocando uma setinha em cima. Isso aqui quer dizer que é um vetor. A setinha representa que é um vetor. Sem a seta, a gente diz que é uma grandeza escalar. Grandeza escalar são grandezas que só dependem de um valor. Então, o tempo, a massa, se não me engano, o volume, deixa eu ver, metro, comprimento, comprimento, deixa eu ver, tá bom, né? Então, você, por exemplo, tem aqui, esse quadro, ele mede 90 centímetros aqui na horizontal. Então, você sabe que isso aqui mede 60 centímetros. Não importa se é daqui para cá ou daqui para cá. O que importa é que são 60 centímetros.
Tá? Não faz sentido eu dizer que tem 60 centímetros para a esquerda ou 60 centímetros para a direita. Né? Se eu definir um ponto de referência, tudo bem. É 30 centímetros para cá e 30 centímetros para lá. Digamos que eu defino a metade, é 30 para cá e 30 para lá. Mas aqui não é um menos 30, aqui é 30. Tá? A massa, por exemplo, também, massa, por exemplo, você tem uma massa de 70 quilos, você não tem uma massa de menos de 70 quilos, né? Que pode ser negativo. Não a massa, quer dizer, o vetor pode ser negativo. Então não faz sentido dizer que a massa é negativa, o tempo é negativo, essas outras coisas. Então, sem a seta é escalar. Isso daqui, com a seta, a gente representa a grandeza vetorial. Tá? Então, uma grandeza vetorial ela é definida por módulo, direção e sentido, pelo ângulo, pelo seu valor absoluto e para onde a seta aponta. A seta está apontando normalmente para onde está acontecendo o movimento. Né? Então, é isso. Bom, vou falar a respeito de algumas grandezas vetoriais antes de entrar em qualquer operação. Vou só falar de algumas grandezas vetoriais que existem. Por exemplo, a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Logo, a velocidade é uma grandeza vetorial. A aceleração, por consequência, é uma grandeza vetorial. Porque se vê uma grandeza vetorial e a aceleração é a variação da velocidade, então a aceleração é uma grandeza vetorial. Tá bom? Bom, o que mais? Delta S, delta A, delta S, delta V, aceleração. Lá na frente a gente vai ver que a força é uma grandeza vetorial, a força, que mais? Cinemática agora eu não estou lembrando o que mais é a grandeza vetorial. A gravidade é uma grandeza vetorial, ela é um caso específico de uma aceleração, então ela é uma grandeza vetorial. E aqui a gente pode perceber, por exemplo, V, como a gente já tinha estudado lá atrás, uma velocidade. Aqui tem um objeto, esse objeto pode estar andando para cá, uma velocidade para cá. Ou ele poderia estar andando para cá, com uma velocidade para cá. O deslocamento, por exemplo, vou desenhar aqui uma trajetória. Aqui eu vou botar I de início e F de final. Tá bom? Nesse caso eu já defini que aqui é o início e aqui é o final. Então a partícula sai daqui, faz esse movimento e vem para cá. Então ela vem para cá assim. Mas poderia acontecer de ser ao contrário.
Então a gente precisa definir para onde que o movimento está acontecendo. Se é para a esquerda, se é para a direita, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, tá bom? Perceba que se a gente não definir, se a gente ignorar algumas coisas, essa grandeza, quando a gente fala que o corpo está sendo acelerado, ou, eventualmente, ele está sendo freado, perceba que se a gente ignorar essa grandeza, essas definições de vetores, a coisa fica meio confusa, porque você sabe que a velocidade está por um sentido, e você sabe que a aceleração vai estar para o outro sentido, quando ele está diminuindo a velocidade, quando ele está no movimento retardado. Aqui, se a gente também ignorasse, ia ficar confuso. Então a gente sabe que o corpo está aumentando a velocidade, porque a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Tá? Então, quando a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, ela aumenta a velocidade. E quando ela está no sentido oposto à velocidade, ela diminui o valor da velocidade. Então, olha só, aqui está desse tamanhozinho. Passou um determinado tempo, esse corpo vai estar andando para cá ainda, continua com uma aceleração constante para cá, só que agora esse vetor, em vez de estar com esse tamanho, digamos que esse tamanho seja igual a isso, tá? Em vez do V estar com esse tamanho todo, o V agora vai estar com um tamanho diferente, vai estar com um valor diferente, porque ele está apontando para um sentido diferente da velocidade. Nesse caso, no caso 2 aqui, se a partir de um determinado tempo para cá, esse tamanhozinho aqui vai ficar, ó, esse tamanhozão agora. Acho que não ficou muito grande não, né? Vou puxar um pouco para cá para ficar mais claro o desenho. Tá, agora deu para ver que cresceu, tá vendo? Cresceu o tamanho do vetor velocidade. Mas a aceleração vai continuar tendo o mesmo tamanho. Vai ficar com quase o tamanho da velocidade aqui no desenho que eu fiz, na escala que eu fiz. Vai ficar com o mesmo tamanho, mas vai aumentar a velocidade. Vai aumentar o tamanho da velocidade, tá bom? Então, essa é uma introdução de vetores. As aulas vão ser um pouco longas, porque vetor é uma coisa muito importante. Quando entra em operação, quando entra em componentes, a componente está muito ligada com esse cara aqui, a direção, que é o ângulo, aí entra com a trigonometria. Aí eu vou fazer uma breve revisão de trigonometria, cosseno, seno, o que é o seno de um ângulo, como é que a gente define ele, tá? Então acho que vai dar umas 3 aulas de vetores, mas é necessária. Vetor pega mesmo. Tem lei dos cossenos, tem umas paradas aí que a gente tem que estar atento. Então, a partir de agora, a gente vai para depois de vetores, já em vetores, melhor dizendo, a gente já vai para cinemática bidimensional, e daqui para frente as coisas vão começar a ficar um pouco mais complicadas, mas dá para resolver, dá para a gente andar com a matéria devagarinho, a gente vai conseguindo. Tá bom? Então, até a próxima e a gente
se vê por aí. Beleza? Muito obrigado.